Olá, gostinhos e gostinhas, sejam bem-vindos ao canal Gostinho de Infância, onde sempre trago dicas, novidades, e hoje eu vou trazer para vocês a história da minha perda de audição. Quando eu fiz 60 anos, já fazem 2 anos, eu comecei a sentir um zumbido alto nos 2 ouvidos, e aí começou a me incomodar aquele zumbido até na hora de dormir, né? Que até quando o ruído da casa diminuía, aumentava o zumbido. E aí eu fui procurar a fonoaudióloga, ela fez um teste de audiometria comigo e foi constatado que eu tenho uma perda de audição nos 2 ouvidos de moderada a grave. Assim eu comecei a fazer as consultas e pesquisas também na internet para adquirir um aparelho de surdez. Eu acabei adquirindo esse aparelho aqui da Videx, né? Eu vou contar para vocês tudo, as vantagens, desvantagens, né? Fiquem comigo aí, roda a vinheta! Como é que começou essa história de aparelho auditivo, né? Eu não sei se vocês lembram antigamente aquelas trombetas que o pessoal, os ancestrais colocavam no ouvido para tentar captar som, né? Isso aí foi usado por muito tempo, né? Depois lá por 1898 é que surgiu a primeira patente de aparelho auditivo, né? Já com transmissor de carbono e bateria. Mas ele era tão grande que ficava em cima de uma mesa. A pessoa, para poder ouvir, tinha que ficar sentado na mesa. Se saísse da mesa já não tinha condição, porque o equipamento é enorme, né? Depois eles foram evoluindo com a tecnologia, né? Passaram para formato de bolso, né? Já é maior, menor, né? Mas depois foi para a armação dos óculos, não sei se alguém lembra, né? Nas hastes, né? do óculos. Depois passou para prendedor de gravata, parecido com esse microfonezinho aqui, só que maior, né? Bem maior, né? E depois foi parar nas orelhas, né? Como é hoje, né? Tem o intra-auricular e o retroauricular. O meu é retroauricular, fica atrás da orelha. Ó, atrás da orelha, bem pequenininho, vocês nem percebem na filmagem, né? Só entra um fiozinho aqui para dentro, com uma oliva, e o microfone que fica aqui, ó. Imperceptível, né? E o outro intra-auricular também, né? Ele é praticamente imperceptível, porque ele entra todo como se fosse um fone de ouvido, né? E ainda é da cor da pele, né? Então facilitou bastante, né? E hoje eles são totalmente programáveis. O meu só conecta com o Bluetooth no celular, né? Eu mal ligo e já conecta, né? Se conecta com... Posso ver ouvir o som da televisão, né? Eles são minúsculos, né? E eles isolam os ruídos, né? São programáveis até a própria fonoaudióloga pode programar no aparelho do cliente, né, à distância. A gente também pode utilizar, eu tenho o aplicativo do Videx, né, eu mesmo posso fazer alguma programação, trocar música, colocar uma música relaxante, né. Tem 2 tipos, né, tem a bateria recarregável ou pilha. Muito tempo que era pilha o esquema, né, o sistema. Tinha uma pilhazinha dentro do aparelho, né? E a pessoa, depois que utilizava a pilha, jogava fora a pilha e comprava outra, né? Agora já tem esse aparelhinho que é recarregável, né? A pessoa coloca aqui dentro do carregador, ele fica durante a noite carregando e desumidificando. Aí no outro dia abre a portinha, já está carregado e ele já fala, o aparelho fala, esse aqui é o do ouvido direito, esse aqui eu falo, esse aqui é o ouvido esquerdo, né? E ele já liga automático. Eu vou mostrar também para vocês depois com detalhe aqui uma caixinha para levar, porque às vezes, como ele não é a prova d'água, às vezes a pessoa pode deixar em cima de como ele é tão minúsculo, né? A minha mãe mesmo já perdeu, né? Então se coloca na caixinha e para proteger ele e tornar ele até maior, né? Para a pessoa poder ver, enxergar. E tem também a maletinha de viagem, né? Vem junto, acompanha o acessório para colocar tudo aqui dentro. Eu vou mostrar para vocês agora a chegada do aparelho com os detalhes e depois a gente continua conversando. Confere aí.
É isso aí, pessoal. Vamos então para a apresentação do produto. Aparelho auditivo da Videx. Aqui está a nota fiscal. Ó, o aparelho é caro, né? Cada um custou R$6.000, então o total deu R$12.000. E o que acompanha? Vem uma bolsinha para poder levar para viagem, um zíper, né? Cabe todo o equipamento aqui dentro, bem pequenininho, ó. Leva para viagem. Vem uma caixinha. Quando tira o aparelho, a pessoa pode, porque ele não é a prova d'água, quer tomar banho, ou, né, ou tá em viagem, coloca ele aqui dentro e fica mais protegido. Porque como ele é muito pequeno, a pessoa pode até acabar, se tirar ele e colocar, vejam só o tamanho dele, ó. Ele é muito pequenininho, ó. Então é muito fácil de perder, então sempre que possível colocar dentro da caixinha quando não estiver usando, né? Vem aqui também uma flanelinha para limpar, né? Porque às vezes a orelha, o ouvido pode ter, às vezes o ouvido pode ter um pouco de cera, né? Ou poeira, então pode sujar essa parte aqui. É difícil, mas aí vem o paninho. Mas os próprios fonoaudiólogos recomendam que limpe com um papel macio, né? Pode ser papel higiênico, guardanapo, até melhor. E é só essa parte aqui que tem que limpar, ó. A parte onde entra bem dentro da orelha, né? Aqui é o carregador dele, ó. É o carregador e desumidificador. Logo que liga na tomada, ele procura identificação, contato, né? Comunicação com o aparelho auditivo, ó. Então vamos colocar aqui, esse aqui é do lado direito, tem um símbolo vermelhinho, né? Então coloca aqui, é bem simples. Ele já desliga automaticamente, não precisa apertar no botão para desligar. Coloca o da esquerda, fecha aqui, né? E ele vai sinalizar a cor que ele sinalizar é se tem carga ou não, né? Aqui ó, eles estão os dois carregados, a luzinha está verde. Quando pisca muito rápido é porque está ficando fraco. E aqui essa luzinha branca está significando que ele já entrou o processo de desumidificação do aparelho. Então coloca aqui, no outro dia é só levantar a tampa, tirar, ele está carregado, coloca na orelha e já liga e diz, ó, esse aqui é o lado direito, tem uma vozinha que diz, esse aqui é do lado esquerdo. A pessoa não colocar errado. E dependendo do grau de perda de cada pessoa, ele pode estar programado para amplificar mais ou menos os sons, né? E vem também com um manualzinho de instrução, vários idiomas, né? E com todos os cuidados que a pessoa tem que tomar, o usuário, né? Mas a princípio, um aparelho de muito simples uso, né? Muito leve, né? Prático. Esse é retroauricular, vai atrás da orelha. E traz só esse fiozinho para dentro do canal auditivo, ninguém percebe, bem perceptível. Ok? Bom, o que eu tinha para falar para vocês agora é com relação à minha experiência, né? Eu basicamente agradeço ao zumbido, nunca imaginei que eu ia agradecer, porque quando eu fiz 60 anos começou com um zumbido forte nos dois ouvidos, tipo uma cigarra permanente, né? E aí eu comecei a investigar e a médica disse, mas o que será esse zumbido? Porque tem uma infinidade de coisas que podem causar zumbido, né? Desde problema da própria perda de audição, problemas de coluna, diabetes, problemas na mandíbula, muito café, muito cigarro, muito álcool. Tem uma gama de coisas que podem gerar zumbido, né? E inclusive a perda auditiva. Então eu comecei para tentar descartar, eu escutava bem, escutava todo mundo que as pessoas falavam, né? Mas eu fui da fonoaudióloga para ver, porque uma das causas era a perda de audição. Aí ela fez uma audiometria e deu. Eu tinha perda, né? De moderada a grave até, mas imperceptível para mim, né? Principalmente no ouvido direito.
Aí eu, claro, tive que fazer uma série de coisas paralelamente. Por exemplo, mudei a alimentação, como eu já falei para vocês em outro vídeo. Eu passei a comer coisas que são boas, que beneficiam isso, né? Feijões, legumes, né? Aí, com a troca dessa alimentação e mais o uso do aparelho, caiu 50% o ruído para mim, né? Então, deu para perceber que era um problema da perda de audição, né? Então, por isso que eu agradeço esse zumbido, porque me alertou, eu nem imaginava. E outra coisa, mesmo depois sabendo que eu tinha essa perda auditiva, a audição é uma das coisas que o corpo mais perde, né, com o decorrer dos anos. Mas eu achava, tá, né, tô velho mesmo, qual é o problema de não escutar, né? Até foi interessante, porque a gente acha que escuta, né, mas quando a fonoaudióloga colocou um aparelho teste em mim, eu escutei o som de um passarinho que estava, acho que mais de 100 metros ali da clínica, escutei, eu falei, onde é que está esse passarinho? Procurei, estava longe, né? Quer dizer, era um som que eu não estava escutando, né? Ainda mais morando aqui nesse paraíso, para mim é uma perda significativa não poder ouvir a nossa fauna aqui. E, de qualquer forma, eu descobri também que quem ouve, na verdade, não é o ouvido, né? É o cérebro. Tem nervo auditivo que capta. O ouvido só serve para o som entrar. E quando o som entra no cérebro, ele ativa várias áreas do cérebro, né? Então, se tu para de ouvir, tu deixa de ativar essas partes. Inclusive, a música mesmo libera dopamina, quer dizer, é um trabalho do cérebro, né? E aí, se tu deixa de ouvir as coisas, vai gradativamente deixando de ouvir, o cérebro vai perdendo a memória auditiva. E ele decide com base na memória auditiva. Se não tem memória auditiva, tu vai ter dificuldade de identificar novos sons, porque eu acabei aprendendo com isso. Pode gerar, inclusive, selenidade, né? Alzheimer, várias doenças, né? Demência, que é o quadro mais grave, né? A pessoa não deixar de escutar. Então eu acabei vendo que além de preservar a memória auditiva e ter esses benefícios todos inclusive eu tinha problema de sono, problema de sono e depressão, que podem estar aliados a essa perda auditiva que eu estava tendo sem saber, né? A perda auditiva ela é irreversível, né? Mas ela, com esse processo de mudança alimentar, o início de exercício, o uso do aparelho, quer dizer, um somatório de coisas que a gente pode fazer, ela suspende, ela estagna. Então isso é importante você saber também, além dessa troca aí de alimentação, poder fazer um teste, uma audiometria para ver, se descartar pelo menos, né? Porque muitas vezes a pessoa não percebe, que foi o meu caso. Então, se puderem, façam uma audiometria. Essa experiência que eu queria deixar para vocês, não custa nada descartar isso, né? E eu desejo para vocês um bom final de semana e com muita paz, muita saúde e o meu tradicional beijo no coração.